Boa tarde a todos. Estamos aguardando alguns minutinhos o pessoal ingressar aí na live para que a gente possa iniciar a palestra, né? A live da tarde de hoje pelo Centro Espírita 9 de Outubro. A convite dos nossos amigos, né, com muita alegria que a gente vem para conversarmos a respeito dessa doutrina de paz, de luz e de amor que vem trazer o consolo aos nossos corações. Boa tarde, Aldenora, Jailson Costa. Nós agradecemos o convite e aguardamos aí um pouquinho a entrada das pessoas. Nós estaremos também fazendo a retransmissão pelo nosso YouTube e Facebook para aqueles que também assistem estas nossas lives. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Charles. Sejam bem-vindos. Aldenice, boa tarde. Boa tarde, Gilmara. Vamos iniciar, né? A gente deu aí um ou dois minutinhos para que o pessoal pudesse entrar, para nós podermos iniciar o trabalho dessa tarde. E como sempre nós fazemos todo o trabalho da Casa Espírita, nós iniciamos com uma prece, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao alto para agradecer, Senhor. Agradecer por mais uma oportunidade de estarmos unidos e reunidos em Teu nome, Senhor, para aprendermos um pouco mais sobre Tua doutrina de paz, de luz e de amor, que vem trazer o consolo aos nossos corações. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por tudo que tem feito em nossas vidas. E Te rogamos que possa levar os fluidos bálsamos e suavizadores de paz, de harmonia e equilíbrio a todos aqueles que puderem acessar essa live, que eles se sintam abraçados, amparados por essa espiritualidade amiga que sempre está ao nosso lado. Nós Te agradecemos e rogamos o auxílio dos nossos guias e mentores para conduzir o trabalho desta tarde. Que assim seja. O áudio está baixo, vamos ver se melhorou. Eu aumentei não, ele já estava aí no máximo. Veja aí se melhorou, Aldenora. Veja se não é o seu celular que está com o som baixo, porque nos outros aparelhos aqui o áudio está tranquilo, viu? Bom, vamos iniciar o nosso trabalho da tarde de hoje, né? Foi nos pedido para conversarmos a respeito do tema desapego material e renovação do espírito, né? Falarmos sobre desapego é algo que a gente precisa pensar bastante. E esse período que nós estamos passando da pandemia, né, fez nos mostrar a muitos de nós, até mesmo espíritas que conhecemos a verdadeira vida, a vida espiritual, a observarmos o quanto nós mesmos não estávamos atentos à nossa condição ainda de apego às questões da terra. Porque observamos que muitos de nós, cristãos, espíritas, todos, foram sacudidos com este período de pandemia, fomos chamados a atenção para olhar verdadeiramente para
o desencarne do corpo físico. E embora todos que estudamos a doutrina espírita, todos nós que conhecemos a respeito da reencarnação, nós começamos a ver o medo estabelecer-se no coração das pessoas, a preocupação com a separação do corpo físico, dos parentes, amigos, e até mesmo nos depararmos com a realidade que estudamos, sabemos que é algo que ninguém fugirá, que é o desencarne. Todos nós passaremos por este momento, mas nós não nos educamos a compreendermos o desenlace do corpo. E quando nos deparamos com a morte à frente, muitos amigos e companheiros de jornada entraram em depressões profundas, em dores da alma, em medos excessivos, pânicos, e nós ficamos a refletir até onde nós, de fato, compreendemos a mensagem do Mestre quando ele veio nos asseverar que o reino dele não era deste mundo. Nós nos apegamos às coisas, nos apegamos a animais, plantas, àqueles que convivemos e ao nosso próprio corpo, mesmo sabendo que não ficaremos aqui, que este momento de existência física é temporário, que somos espíritos imortais e que essa nossa existência, ela é um lampejo na espiritualidade. Ela é algo tão rápido que para a espiritualidade é como eu vou ali na casa do vizinho e volto. É um estalar de dedos, porque o próprio contexto bíblico ele nos traz e nos informa que para Deus um dia é como 1000 anos na espiritualidade. Então, o que são no máximo 100 anos para a existência do corpo, estando com a relação de 1000 anos? Nada. É 1/10 deste tempo. Então, quando nós passamos a nos deparar com esta realidade, nós somos chamados pela espiritualidade amiga, pelo Mestre amado Jesus, por Deus, a podermos de fato olhar para a espiritualização do ser. Olharmos uns aos outros como irmãos. Boa tarde, Lia Carla, seja bem-vinda, Raquel. Boa tarde, seja bem-vinda, Aldenice. Sejam todos bem-vindos, viu? Então, nós começamos a ver que precisamos observar a vida sob uma outra ótica. Percebemos que a humanidade estava tão presa ao ter, sem vivenciar o ser. E ainda muitos estão tão preocupados com o ter, com o que possuem, com as questões materiais, que até neste período nós observamos a necessidade intrínseca do ser
de se expor ao extremo nas suas redes sociais para demonstrar aos outros o que possui. Boa tarde, Nalva, seja bem-vinda. Então, as pessoas estão num desejo tão grande de demonstrar as coisas materiais, porque é para isso que muitos se esforçam e adquirem os bens materiais, não para sua satisfação ou para sua necessidade. Porque para muitos não basta ter apenas uma calça comprida para se vestir, mas a calça tem que ser da marca tal. Mesmo que aquela calça tenha o mesmo modelo, seja confeccionada no mesmo lugar, mas a etiqueta faz uma diferença muito grande para muitas pessoas. Então, roupas que nós vemos serem adquiridas por um valor acessível às pessoas, como, por exemplo, você poder adquirir uma vestimenta de uma calça a 50, 60 reais e outras pessoas adquirirem uma mesma calça por 3 mil, 4 mil, 5 mil reais apenas porque são de determinada marca. Assim como camisas, cintos e tantos outros acessórios corpóreos, maquiagens, enfim. Tudo aquilo que é desta pele para fora. Todas as questões externas. As pessoas estavam olhando exageradamente para essas coisas e não estavam se atendo à sua evolução moral, que é o único motivo pelo qual nós reencarnamos. Nós estamos aqui na Terra para vivermos não como um passeio, como um local para distração, estarmos aqui de férias. Nenhum de nós está aqui de férias. Todos nós estamos aqui para buscarmos galgar o nosso aperfeiçoamento moral. E este galgar do aperfeiçoamento moral, que será a nossa renovação enquanto espíritos imortais, só poderá se dar quando nós tivermos a atenção de observar o mundo espiritual e de buscarmos entrar em nossa alma, entender de fato quem nós somos, não essa persona que nós utilizamos e mascaramos para demonstrar aos outros que somos. Não. Esta personalidade mascarada que todos, em sua maioria, utilizam para demonstração aos demais para o convívio, quando nós nos desprendemos do corpo físico, ela precisará ser despersonificada, desmascarada. Porque na verdadeira vida, que é no mundo espiritual, nós não somos quem nós gostaríamos de ser. Nós somos exatamente quem nós somos, com os lados positivos e os lados não tão positivos assim da nossa personalidade. Por isso que Jesus, desde que esteve entre nós, ele nos convidava a fazermos a nossa transformação moral. O que dentro da Casa Espírita nós convidamos a todos a reforma íntima, que é exatamente a mesma coisa. E esta reforma, ela só se estabelece em nós quando nós permitimos que este evangelho do Mestre amado Jesus possa entrar em nós
através da nossa consciência pelo estudo do Pentateuco, deixar que em nossa mente, pelo estudo e a consciência, ela venha e transforme os nossos sentimentos, para nessa transformação possa sair em ação. Possa sair em ação no bem e no amor ao próximo. Este é o verdadeiro sentido, porque quando nós entendemos que diante da vida espiritual nós estamos na Terra, que é um planeta atualmente, que encontra-se em momento de transição, mas é um planeta atual de prova e expiação, onde o mal ainda parece para nós prevalecer. Parece até que ele é quem prevalecerá diante de todo o bem, o que é um equívoco. Porque neste instante de transformação, todos aqueles que não estiverem mais em vibração, em consonância com a vibração do planeta, porque não estarão propensos ao bem, nem com o desejo sincero de mudança espiritual, serão convidados pela espiritualidade amiga para poderem migrar para novos planetas, onde lá eles continuarão o seu progresso espiritual e permanecerão apenas no orbe os propensos ao bem, aqueles que começaram a fazer essa transformação moral, esta renovação espiritual em si. Então, quando nós olhamos para isso, nós começamos a ver que não dá mais tempo de estarmos nos preocupando com a vida do outro. Precisamos parar e nos preocuparmos com a nossa vida. Começarmos a olhar o que nós estamos fazendo para podermos ser pessoas melhores. E neste momento somos chamados a olhar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Sejam elas as inclinações do exercício, do falar mal da vida alheia, da fofoca, da intriga, da inveja, do desequilíbrio de comportamento moral, da sexolatria, do desequilíbrio do exagero, do gasto financeiro, do desequilíbrio do exagero, da alimentação excessiva. Tudo são desajustes que nós precisamos trabalhar em nós. Exatamente, Aldenura. Nós somos herdeiros de nós mesmos na senda evolutiva. Então, é por isso que, muitas vezes, as pessoas não compreendem o que o contexto bíblico nos traz, porque quando nós realizamos algo em nossa existência, aí no contexto bíblico diz que aquilo que uma pessoa se equivoca ou peca, né? Lá eles falam muito em pecado, e a gente aqui não trabalha com essa palavra, porque não é pecado, é o equívoco que a gente comete de uma escolha que a gente faz, que naquele instante que a gente faz a escolha, nos parece ser a melhor escolha, mas quando nós vemos o resultado dela, nós percebemos que não foi a melhor escolha, tanto quanto nós imaginávamos. Então, quando nós fazemos isso, então nós atraímos para nós um reajuste natural, porque quando nós saímos da senda evolutiva, desajustando a vida de alguém por algum motivo, ou a nossa própria vida pelas nossas escolhas equivocadas, nós precisaremos restituir aquele equívoco de alguma forma na lei divina.
E qual será a forma do ressarcimento? Num novo cometimento reencarnatório, nós reajustaremos aquilo ali. Por isso que no contexto bíblico, muitas vezes as pessoas dizem, será respondido até a sua terceira ou quarta geração. Quem é a terceira ou quarta geração daquela família, gente? Se não aquele espírito que retornou, que teve tempo do retorno ao corpo físico para ressarcir e reajustar aquele equívoco. Aí a gente entende porque no contexto bíblico tem aquilo. Não é que outro espírito vai responder pelo equívoco que nós cometemos, porque seria uma transgressão da lei. Não é assim que funciona a lei divina. Na lei divina, todos nós respondemos exatamente pelo que nós fazemos, não pelo que o outro faz. Nós responderemos pelo que nós deixarmos ser alimentado em nossos corações pela ação do outro conosco. E tudo isso faz com que a gente vá se apegando a essa existência e nós vivemos neste mundo como se nós não fôssemos jamais desencarnar. É tão interessante. As pessoas vivem, vêm. Veja que interessante, nós reencarnamos, hoje de manhã a gente estava falando justamente sobre isso, uma parte, né? A gente falou a respeito. A gente quando reencarna, vem do mundo espiritual, no nosso corpo físico, quando a gente nasce banguelo, praticamente careca, né? Boa tarde, Eliane, seja bem-vinda. Praticamente careca, não trazemos nada materialmente falando, a não ser este corpo físico. Que muitas pessoas equivocadamente dizem, é o meu corpo. Não é seu. Porque se fosse seu, você levava com você. E o corpo físico não segue para a espiritualidade. Então, este corpo é um empréstimo divino do qual nós daremos conta do bom ou do mau uso que nós fizermos dele. Então, é um equívoco também, muitas das mulheres que chegam a dizer que meu corpo me exerce. E aí quer, através desta postura, querer dizer que ela também tem a liberdade de poder provocar o abortamento de um outro espírito que foi criado por Deus e que está agora com a necessidade reencarnatória. E ela acha que tem o direito de extinguir a vida. Claro que não tem. Porque primeiro que aquele ser minúsculo que está ali no seu ventre já é um espírito que está em formação, um corpo em formação, e que agora é outro ser. Você não tem o direito de extirpar a vida dele. Então, a gente começa a olhar para as coisas de forma diferente quando a gente compreende isso. E percebe que todos nós temos o direito à vida para a nossa evolução. Se você não está em condições de criar, deixe. Boa tarde, Cleide, boa tarde, Naldo. Sejam bem-vindos. Então, observarmos essas questões, gente, nos faz perceber o quanto a gente ainda tem de amadurecer espiritualmente, amadurecer o entendimento da verdadeira vida, da vida espiritual. Boa tarde, Evandro. Para podermos, então, trabalharmos em nós as nossas mudanças. E isso nos leva também a observarmos tudo que nos envolve na vida para este apego à matéria. A matéria em todos os sentidos. A matéria dos bens materiais, porque quantas pessoas a gente não conhece que são tão apegados às coisas que possuem, à sua casa, às suas roupas, a tudo que possui, que
não consegue sequer se desprender a ponto de pegar roupas que não usa e colocar para doação para aquele que possa vir a utilizar. É tão apegado às suas coisas que você muitas vezes observa aquela pessoa tem dentro da casa um quarto onde ela vai guardando, mas não se desfaz de nada. É um distúrbio de comportamento que é necessário ser trabalhado e trabalhado com a ajuda de um psicólogo, para que esta pessoa compreenda que não pode ser assim. E aí são aqueles distúrbios que as pessoas chamam de que a pessoa tem guarda no quarto várias coisas e é compulsiva no guardar, no não quer se desfazer de nada. Muitas vezes nem de caixas que vêm envolvidas das embalagens daquilo que ganha, a pessoa não quer se desfazer. E isso é muito perigoso, porque faz com que aquele espírito ele não siga se desenlace pela consciência e assim no processo. Como o apego excessivo às pessoas que nós convivemos. Muitos de nós, principalmente quando nós somos pais e mães, quem é o pai e a mãe que nunca disse, eu dou minha vida pelo meu filho, né? Todos nós somos pais e mães, nós buscamos sempre auxiliar os nossos filhos no seu crescimento moral, né? E aquelas pessoas que são apegadas e a anterior que a gente estava falando, que acumula muitas coisas, são chamados de acumuladores compulsivos. Então, em tudo que é excessivo de nossa vida, é perigoso, é doentio, e a gente precisa buscar trabalhar. Então, muitos dos pais, eles têm um apego tão grande à vida dos seus filhos, aos filhos que eles dizem meu, e aí a gente, da mesma forma como a gente falou em relação ao corpo orgânico que não é nosso, é um empréstimo divino do qual nós daremos conta do bom ou do mau uso dele, os filhos que Deus nos confia também não são nossos. Os filhos que nós chamamos de nossos são... O pessoal está dizendo que travou. Só um minuto, gente. Vamos ver aqui o que é que está acontecendo. A internet está funcionando normal. Eu estou botando os dados porque se a outra internet cair, a gente está ligada com as duas internets, tá? A gente está com a internet do Wi-Fi em casa e a internet dos dados móveis. Está ligada a todas as duas. Então, essas pessoas, muitas vezes, dominam a criança ou o filho de tal maneira que querem direcionar a vestimenta, o que o outro gosta ou não gosta de comer, o que o outro irá fazer como exercício do trabalho para a sua vida, sufoca o filho de tal forma que não permite que ele faça suas próprias escolhas. E quando vê aquele ser, quando ele se rebela e resolve tomar as rédeas da sua vida, se incomoda, se chateia, não quer permitir, porque acha que é dono daquela criatura. E nós não somos donos de ninguém. Os filhos que Deus nos concede de presente, que nos dá como oportunidade de refazimento dos nossos sentimentos, dos nossos desajustes do passado,
que são os empréstimos, para que nós demos a eles a condução moral, apresentemos aos nossos filhos a divindade, a espiritualidade, porque é nosso dever moral dar o norte para a vida dos nossos filhos. Se eles vão seguir o norteamento que nós estamos dando a eles, será uma escolha. Nós não podemos obrigar, porque afinal de contas, nós não seguimos 100% tudo que os nossos pais nos educou. Nós fizemos as nossas escolhas. Tiveram coisas que foram orientadas pelos nossos pais, que nós absorvemos e tomamos para nós como bom. Mas tiveram outras coisas que nós preferimos escolher de forma diferente. E por que não permitir aos nossos filhos, aqueles que nos foram confiados, tomar também a sua decisão? Porque todos somos espíritos individuais, criados por Deus, simples e ignorantes, para galgarmos o nosso aperfeiçoamento moral. O espírito reencarna e no seu período reencarnatório de completude da reencarnação, é entre os 0 aos 7 anos de idade, todos os espíritos recebem, e os pais têm esse período para impregnar esse espírito com todo o bem que ele puder impregnar. Porque quando vem e completa-se a encarnação e agora vai eclodir a personalidade individual daquele espírito, vai chocar-se com o aprendizado atual que veio somar-se à sua personalidade, daquilo que os seus pais lhe auxiliaram nessa encarnação, ele vai fazer a seleção. E aqui, aquele pendor maior que aquele espírito trouxer dentro dele e que deixar dentro da nossa vivência penetrar em seu coração, ele irá modificar-se. É assim que a gente vai se modificando em nossas encarnações. É assim que a gente vai se melhorando e vai crescendo espiritualmente. Então, esses apegos que nós temos, eles não são bons. Por isso que muitas mulheres sofrem que é chamado na psicologia, né, da síndrome do ninho vazio. É quando a mulher vê seus filhos tomarem rumo da sua vida e se sente abandonada. Por quê? Você, quando casou-se com o seu esposo, você também não seguiu a sua vida? Você também não deixou a casa materna ou paterna para poder seguir no seu progresso, na sua existência? Porque seus filhos não podem seguir também. Eles vão viver a sua existência, a sua vida, fazer as suas escolhas. Para isso, não há a necessidade do apartamento completo. Claro que não. Então, vão haver agora os encontros familiares, onde virão para um almoço, um jantar, um chá da tarde, um encontro, um aniversário, um encontro onde agora esses seres vão congraçar-se na relação, mas os pais seguirão o seu caminho. E é necessário que nós compreendermos este momento. E quando compreendemos esses momentos, já é o primeiro exercício que o Pai Celestial permite a nós, enquanto pais e mães, da separação do convívio diário e constante com aqueles nossos filhos. Já estamos fazendo uma certa prévia, mas podemos nos comunicar. De que forma? Pelo telefone, diariamente, ou por uma chamada de vídeo. Atualmente a coisa está muito mais fácil, a gente se vê por vídeo, né, pelas redes sociais. Vamos nós adquirindo esses conhecimentos e esses entendimentos
para que o outro viva a sua vida e nós nos ocupemos da nossa. Então, no momento em que aqueles que partem para viver a sua existência, cabe a nós, mãe, ocupar a nossa e nossa existência com outras atividades, porque agora nossos filhos seguirão a sua vida e nós poderemos estar mais livres para o exercício do trabalho de Jesus. É uma opção para podermos fazer aquilo que nós nos destinamos. Então, cada vez mais, a gente vai vendo que dentro da condução da vida de todos nós, o Pai amado vai nos ensinando de forma gradativa a nos desapegarmos das pessoas, das coisas. Quantas pessoas que têm bens materiais, é o dono de uma empresa, muito rico, tem muita posse e de repente aquela sua empresa vai à falência. Quantas vezes a gente vê que pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência dessas pessoas, ao passar por essa dificuldade, não consegue enfrentar a provação e busca a porta falsa do suicídio, pensando que solucionará o problema, que é um ledo engano. Não solucionará. Encontrará muito mais dificuldade porque estará infringindo uma lei natural, a lei divina. Pois só a Deus é dado o dar e tirar a nossa existência. Então, nesses momentos em que vem uma falência de uma empresa, vem uma perda de uma grande soma financeira, é porque aquele espírito está sendo chamado a observar por outro ângulo a vida, a ter um olhar de ver a vida espiritual. Há criaturas que nós conhecemos histórias de vida que são tão interessantes, né? De uma família que era muito abastada e diante do momento de recessão do seu país tiveram que saíram fugidos do seu país, foram para outro, e onde no seu país eram pessoas muito abastadas, fugiram sem muita soma de dinheiro e passaram a ter que modificar sua forma de viver. Então, caíram na primeira falência, a família se soergueu, chegaram a novamente criar nova soma financeira. E um outro revés, aí novamente, gente, foram 5 vezes que esta criatura, contando, diz que chegou ao ápice financeiro e posteriormente, por uma queda da bolsa, por um revés da vida, volta para a base, sem nada materialmente falando, e aí vai novamente pelo trabalho, o exercício. Por que um espírito passa por essa provação, se não para entender que tudo que nos é material não nos pertence? Porque nada daquilo que a gente adquire aqui, materialmente falando, levaremos conosco. Quando nós desencarnamos, na grande maioria das vezes, até mesmo na hora do sepultamento, as pessoas, a primeira coisa que perguntam, está com óculos, está com chapa, se tiver, tire. Porque não deve se enterrar com nada, nenhum objeto de valor, com absolutamente nada. A gente é enterrado com a roupa, porque convencionalmente nós colocamos uma roupa na pessoa que desencarna. Mas se nós observássemos a lei da natureza e como antigamente acontecia, as pessoas eram enterradas na própria terra, não eram em caixões. Eram enterradas muitas vezes enroladas em redes, em lençóis. Por quê? O que é que o contexto bíblico nos diz?
vieste do pó retornarás. Porque para o espírito encarnar num planeta, os espíritos nos advertem. Eles precisam buscar os elementos constitutivos daquele orbe para que seja utilizado para o desenho do perispírito e do corpo físico. Porque para que o espírito possa encarnar ou reencarnar, há o intermediário da comunicação do espírito com o corpo, que é o perispírito. E é dentro desses processos reencarnatórios, que nós, enquanto espíritos, vamos trabalhando o entender do amor ao próximo, o entender da necessidade nossa de evolução moral, para podermos, então, observarmos o que o nosso Mestre amado Jesus veio nos ensinar. Quando nos convida à reforma moral, a olharmos a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Quando ele nos diz, boa tarde, Emanuel, seja bem-vindo. Quando ele nos diz, meu reino não é deste mundo. Quando ele diz, há muitas moradas na casa do Pai. Por quê? Porque é através deste trabalho evolutivo que nós vamos modificando os nossos padrões vibratórios. E muitas vezes as pessoas pensam que essa mudança planetária ou essa evolução do espírito, ela se dá no estalar de dedos. Não é, gente. É paulatino. É algo que é construído vagarosamente. O mundo, veja, nós estamos na Terra, mundo de provas e expiações. Quantos bilhões de anos a Terra foi formada? Quantos bilhões de anos foram necessários para que o Mestre Jesus, após ter recebido este orbe como uma bola incandescente, pudesse resfriar e dar-lhe a condição para que pudesse existir uma vida? E depois de diversas experiências de vida, conforme nos é informado, é que então é criado o protótipo para a existência do espírito. Assim como a constituição da Terra, que os espíritos vêm e precisam buscar os elementos naturais daqui, em qualquer outro planeta será da mesma forma. Aí nós entendemos porque o homem vai para a abóbada celeste, chega em Marte, chega na Lua e não encontra outro homem igual à Terra. Claro que não vai encontrar, gente. Porque lá a constituição biológica dos seres que ali habitam é outra. É de acordo com a constituição elementar daquele orbe. E cada planeta, conforme os espíritos nos esclarecem, tem o seu grau evolutivo. Então, há planetas de graus evolutivos semelhantes? Há. Mas a Terra hoje, sendo um mundo de provas e expiações, é igual à Terra como um mundo de provas e expiações, assim quando ela teve a transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações? Não. Nós já galgamos milhões de anos para chegarmos ao estado evolutivo em que nós estamos hoje. Boa tarde, Rosilene, seja bem-vinda. Então, todo espírito, ele trabalha em si essa transformação e quantas vezes nós, enquanto espíritos, reencarnamos em diversas encarnações e somos recalcitrantes, ou seja, somos teimosos, insistimos nos mesmos equívocos, caímos e recaímos nas mesmas dificuldades. Por isso o planeta é chamado de provas e expiações. Porque o espírito, ele apreende as lições, ele
precisa trabalhar em si para esta mudança. Assim como na escola terrena nossa, quando nós estamos estudando numa determinada turma, digamos, estamos no 4º ano. Dentro deste 4º ano, todos os alunos têm a mesma condição de aprendizado? Não. Há os que aprendem rápido, há os que têm uma certa dificuldade de aprendizado, há os medianos, há os que têm uma certa dificuldade, mas se esforçam, estudam e chegam ao patamar da excelência, há os que ficam no meio termo e há aqueles que se esforçam, mas não conseguem adquirir, e há os que nem se esforçam porque não estão muito atentos, nem com desejo, nem com vontade de estudar, de aprender. Esses, quando chegar o momento da prova, tirarão 10? Não. Tirarão a nota adequada daquele esforço do estudo que não foi nenhum. Então, serão aqueles que terão notas baixas e que, se não se esforçarem e estudarem para recuperar, para aprender a lição, eles chegarão no final do ano e repetirão. Quando eles repetirem o ano, eles vão poder passar como os outros que estudaram e tiraram nota boa, mesmo que seja mediana, e vão para o 5º ano. Ele vai para o 5º ano quando chegar no final do ano? Não, porque ele não atingiu a média. Então, ele retorna para onde? Para o 4º ano. Onde? No começo. Não é nem no meio, nem no fim, é no começo. Ele vai novamente passar pelo mesmo ano para estudar as mesmas matérias, as mesmas lições, para que ele possa vir a aprender e então poder passar. Enquanto o espírito é da mesma forma. Nós vamos passar pelas provações necessárias para o nosso aprendizado moral. E este aprendizado moral, à medida em que a gente vai entendendo que o que é material não nos pertence. E é quando a gente começa a entender que a gente tem que viver no mundo, usar as armas que o mundo nos oferece, mas não nos agarrarmos a isso. É fácil? Não é, gente. Não é fácil. É necessário um exercício diário, constante. Porque, por mais absurdo que possa nos parecer, nós sempre estamos e temos, todos nós, de alguma sorte, muitas vezes, estamos apegados a algo. Seja um animalzinho de estimação, algum material, uma biblioteca, uma roupa, algum objeto que é do seu apreço, seja a um ser, filho, marido, irmão, pai, mãe, seja quem for. E são essas coisas que nos prendem de forma difícil, no momento em que somos convidados pelo Pai Celestial a retornarmos à verdadeira vida. E aí muitos de nós não conseguem se desvencilhar. E aí eu faço lembrar da história do próprio André Luiz, né? Que quando desencarnou e foi ao mundo espiritual e que já estava no trabalho do bem, olha lá na colônia, né, nosso lar, já fazia mais de ano que André Luiz estava já como trabalhador, já auxiliando no trabalho, depois de ter recuperado-se, né, ter se reequilibrado, entrado em equilíbrio e começou o trabalho no bem. Após um ano desse trabalho, então a espiritualidade dá a ele a oportunidade de ele poder vir visitar
a sua família, porque fazia dele, como desencarnado, objeto de preocupação o que era a sorte, como estava a sorte da sua família, dos seus filhos e da sua esposa. E, surpreendentemente, quando ele chega no seu lar, ele encontra o quê? Ele encontra a sua esposa casada novamente com outro homem, e aquilo mexe com André Luiz, mesmo depois de tanto tempo já na espiritualidade, estudando a vida dos espíritos, estudando que ninguém pertence a ninguém, que quando nós encarnamos e temos a vivência espiritual com um companheiro ao nosso lado, aquele espírito que é nos marido ou mulher não nos pertence também não. É um espírito afim do qual nós reencarnamos juntos para os ajustes morais. Os casais que têm problemas de relacionamento, porque são os desajustes do passado que precisam ser ajustados. Aprender a respeitar e amarem-se. Aqueles que a relação já é ajustada são aqueles casais que são afins. Mas não significa que, por serem afins, vão ficar ad eterno juntos. Porque quando nós entendemos este amor amplo que o Pai Celestial vem nos convidar a entender, que Jesus nos exemplificou, entenderemos que nós não possuímos o outro. E aí não tem aquela frase que diz, o amor liberta? É. O que nos prende, muitas vezes, nos aprisiona ao lado de uma outra criatura é a falta de perdão, é o ódio, porque você não consegue se desvencilhar daquele outro espírito que estava ao seu lado. Você não se desprende dele, porque você fica o tempo todo lembrando daquela criatura, falando daquela criatura, você não tira a sua mente. Mas quando nós entendemos que ao perdoar e liberarmos os perdões, nós nos desprendemos daquele apego de mágoa, de ódio, e deixamos aquele outro espírito seguir a sua existência e seguimos a nossa, para a evolução de ambos. Se nós liberamos o perdão e o outro não aceita, é um problema dele. Ele se resolverá conforme a sua consciência. Mas se nós nos damos de verdade, você está livre para seguir o seu progresso. Porque não dependemos do outro para progredir. Porém, o Mestre nos ensinou que quando nós formos depositar no altar a nossa oferenda, ou seja, nós nos entregarmos ao Pai. Senhor, estou aqui, estou me entregando a Ti para o trabalho no bem. Mas nós tivermos algo contra nosso irmão contra nós, ele pede, deixa a tua oferenda e retorna, enquanto estás a caminho. Que é o quê? Reajusta os equívocos do passado para seguir em frente. Mas esse reajuste, ele tem tempo para ser alcançado. Por isso que a gente vê, muitas vezes, as pessoas vão para o mundo espiritual com essas dificuldades e muitos de nós não aceitam ver a Madalena arrependida. Aquela criatura que se equivocou, mas compreendeu o seu equívoco e refez o seu caminho. Ali, aquele espírito agora é um espírito elevado, está na colônia espiritual como um trabalhador destacado do bem, mas ao perceber que ainda precisava ajudar alguns espíritos dos quais ele havia conduzido à queda,
ele, como mentor espiritual, vai trabalhar junto a outros irmãos para poder resgatar aqueles espíritos da condição que eles se encontravam. Está lá no livro, escrito, se não me engano, eu não estou lembrada, é Sexo e Destino, se não me engano o nome do livro. E uma dos últimos capítulos é o quê? É o mentor espiritual se reunindo com aqueles espíritos que ele havia auxiliado naquela existência a saírem daquela condição moral que eles se encontravam, que era muito difícil, ao auxiliá-los a ressarcir, né, as suas condições e restabelecer o equilíbrio. Então, quando ele vai e chama-os para a conversa, ele pergunta o que levou você da onde você se encontrava. E aí a pessoa diz: oh, nem me fale daquela criatura que foi que me derrubou, e eu não quero nem ouvir falar daquela pessoa e tal, tal. E aí o espírito superior olha para ela e diz assim, o espírito amigo, né? Diz: olha, e se eu disser a você que esta pessoa que você está dizendo que fez tudo isso com você, sou eu, que estou aqui, que te ajudei a levantar. Aí o espírito ficou surpreso. Agora, continuar a odiá-lo ou ajustar aquela relação e compreender que mesmo ele tendo feito no passado o equívoco, ele agora o auxiliou a sair de onde ele se encontrava. Então, odiar ou amar? Que tal optar pelo ajuste? Porque se ele já modificou e ele ali ajudou-te a levantar, então ele está modificado. E agora é sua vez de seguir o seu caminho também. Por quê? Porque ele perdoou-se, gente. Jesus nos ensinou isso com a mulher adúltera. O auto-perdão faz com que a gente se desprenda de qualquer equívoco do passado e entendermos que não possuímos nada, ninguém, nem mesmo nosso próprio corpo. Nós compreendendo, nós precisamos aprender a compreender a vida espiritual. Somos espírito. Isso é o que cada um de nós precisa entender. Porque só quando nós tivermos a consciência espiritual é que entenderemos que este desprendimento material só se dará com esta renovação espiritual e a nossa evolução moral. É a evolução moral que nos fará compreender que o que é da matéria é da matéria. E o que é do espírito é do espírito. Que nós possamos cada vez mais entender e trabalhar dentro de nós os ensinamentos do Mestre para modificarmos a nossa existência e seguirmos a nossa evolução moral. Vamos orar. A Aldenora está falando, faltam só 3 minutinhos, então acho que está no nosso momento de fazermos a nossa prece final, porque vamos lembrar sempre que aprender a amar uns aos outros é o maior caminho que todos nós podemos seguir para exercermos o trabalho do bem e podermos cada vez mais vivenciarmos o Evangelho de Jesus em nossas vidas e na vida de todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade do exercício do bem, de falar do teu Evangelho, Senhor. Que possamos todos nós compreendermos a tua mensagem e podermos, através da compreensão dela, permitirmos que a tua mensagem, Senhor, ela possa adentrar em nossas mentes, trabalhar os nossos corações, saindo por nós, através das ações no bem e no amor ao próximo, incluindo o amor a nós mesmos, que nós possamos aprender a amarmos-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Eu agradeço aos irmãos do Seno
pela oportunidade de estarmos aqui nesta tarde conversando a respeito dessa doutrina de paz. E, como a Aldenora colocou aí, convidando a todos a olhar a programação do Seno para poderem participar das outras lives que estão acontecendo, seguindo a programação dos amigos aí para podermos aprender sempre mais a respeito dessa doutrina. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Boa tarde. Salvar, ela pediu.